Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Gostaria de convidar você a estar participando deste tempo devocional conosco, um tempo de leitura bíblica, um tempo de oração, um tempo de falar com Deus e ouvir a voz do nosso Senhor. Amém? Mas antes, gostaria de estar convidando você para estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que Deus assim nos conduza diante da sua palavra e nos conceda graça nesta tarde de hoje. Amém? Vamos orar então, irmãos. Pai Santo e amado Deus, Pai, pedimos permissão ao Senhor para estarmos na sua presença. E pedimos ao Senhor, meu Deus, que venha nos conduzir diante da sua palavra. Pois assim como sua palavra está aberta diante dos nossos olhos, nosso coração também se abre diante dela. Pai, semeia nesta tarde de hoje a tua palavra sobre nossas vidas, pois acreditamos e cremos que ela é viva e eficaz. Tem poder para nos libertar, para nos livrar, para restaurar e transformar toda e qualquer situação. Por isso, Pai, te pedimos, toma glória para si de todo este tempo. Receba, meu Pai, no altos céus a nossa oração e fala conosco nesta tarde de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, hoje vamos falar sobre algo que acontece muito na nossa vida. Vamos falar sobre limites, entre outras coisas. Preste atenção nesta palavra. Irmãos, hoje vivemos no mundo qual que nos ensina que devemos sempre avançar, devemos sempre progredir, devemos sempre ir à frente. Somos tomados por muitas pregações, mensagens, todas estas que nos dizem que não devemos parar. Então, nos dias de hoje, escutamos muito isso, que não devemos parar para nada. E o mundo anda assim, sem parar para absolutamente nada. Mas e quando precisamos parar? Quando é preciso parar? Será que saberemos parar? Então este vídeo, esta mensagem nesta tarde de hoje traz uma pergunta para você e para mim. Você sabe a hora de parar? Você sabe a hora certa de parar? Porque saber parar é saber conhecer os seus limites. Saber parar é saber dar um tempo. Saber parar é respeitar os limites da sua vida, do seu coração. Agora, quando não conhecemos nossos limites, quando não sabemos a hora certa de parar, corremos de um lado para o outro o tempo todo. Muitas vezes frustrados, muitas vezes tentando conquistar isso ou aquilo. E diante de tantas coisas rotineiras na nossa vida, diante de tantas dificuldades, muitas vezes acabamos perdendo o controle da situação, perdendo o controle das nossas vidas. E assim, muitos lares têm sofrido com isso. Muitas pessoas têm sofrido com isso, com esta perca do controle. Simplesmente porque não sabe a hora certa de parar. Perceba que numa discussão, dificilmente alguém sabe a hora certa de parar. Pelo contrário, um tenta falar mais que o outro, um quer gritar mais que o outro e acaba não dando em nada. E muitas vezes aquilo que não era para acontecer acaba acontecendo. Muitas vezes vamos absorvendo muitas e muitas coisas, problemas e problemas da nossa vida e ficamos tentando resolver tudo pelas nossas forças, pelos nossos métodos, do nosso jeito. E quando nos damos conta, estamos sobrecarregados, exaustos. E tudo isso acontece simplesmente porque
quando as dificuldades começaram a acontecer, quando os problemas começaram a se acumular, quando a gente começou a acumular tudo isso dentro de nós não tivemos assim a percepção de parar no momento certo. E eu quero te chamar a atenção para isso nesta tarde de hoje, para que você pare um pouco. Pare um pouco, não só o que você está fazendo agora, mas pare um pouco no turbilhão de coisas que você anda pensando, nas suas preocupações, em tudo que está acontecendo na sua vida agora. Pare um pouco nessa tarde de hoje. Reflita um pouco sobre esta palavra, o que a Bíblia nos ensina sobre isso, sobre saber parar. Meus irmãos, vamos ver alguns versículos sobre esta palavra. Por quê? Porque quando não sabemos parar na hora certa, corremos um grande risco de estourar. Corremos um grande risco de explodir de uma hora para outra. Simplesmente assim, porque estamos cheios, vamos acumulando tantas e tantas coisas na nossa vida. A hora que a gente vai ver, a gente está tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não consegue fazer nada. E muitas vezes somos cobrados por isso, muitas vezes somos cobrados por aquilo e sofremos com a pressão. Na hora que percebemos, estamos no nosso limite. E quando o nosso limite beira ali um cansaço, um esgotamento, é o momento em que estamos perto de estourar, perto de chutar o balde. Então você vê muitas pessoas nos dias de hoje vivendo além desse limite, excedendo os limites das suas emoções, das suas razões, pessoas que estão acumulando tantas coisas dentro de si, pessoas que estão lidando com tantas coisas ao mesmo tempo, que às vezes elas estão tão pressionadas que uma simples coisa, uma simples palavra já é motivo suficiente para aquela pessoa explodir, para aquela pessoa estourar, para aquela pessoa perder o controle de sua vida. E o porquê isso acontece? O que está por detrás desta falta de controle em nossa vida? E esta falta de controle, você vê que traz muita infelicidade sobre a vida das pessoas. Você vê um pai, um homem que perdeu o controle da sua casa, o controle da sua família, né? Perdeu ali os limites, já é um homem estourado, um homem que já não tem mais paciência, né? Você vê muitas vezes uma mulher, uma mãe passando pela mesma falta de controle, já tratando o filho com ignorância, uma casa onde que é feita de gritos, berros, xingos, ofensas, uma casa onde vive um conflito constante. É justamente uma casa sem controle, uma casa sem equilíbrio, é uma casa conflitante. Então você vai ver muitas pessoas assim hoje descontroladas, no seu serviço, né? No seu trabalho. Às vezes um patrão se descontrola, perde a cabeça, fala um monte de coisa que não devia falar para o seu funcionário. Às vezes o funcionário perde a cabeça, xinga o patrão de tudo quanto é nome. Às vezes dentro de um casamento o homem perde o controle das suas emoções, começa a ofender a mulher e muitos chegam ao ponto até de agredir. Às vezes uma mulher ali também perde o controle das suas emoções, parte para cima do homem. Assim tem sido a vida de muitos lares. Assim tem sido o relacionamento de muitas pessoas. Pessoas descontroladas, sem limites. Pessoas que perderam o controle de suas vidas. Pessoas que poderiam ter resolvido isso se soubessem a hora certa de parar. Agora estão vivendo estressadas, esgotadas. Meu irmão, minha irmã, existe algo por detrás de tudo isso. E o que está por detrás de tudo isso, por trás desse descontrole, é justamente a ira.
A ira, ela vem por detrás de toda falta de controle, porque toda falta de controle acaba resultando na ira, na raiva, na revolta, muitas vezes na indignação, muitas vezes numa vingança. A ira está por detrás de toda falta de controle. E como conseguiremos lidar com esta ira e o que a Bíblia nos fala sobre ela? Aqui no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 8, vai ser um dos primeiros versículos que a gente vai entender sobre o porquê estamos vivendo assim, de uma forma descompensada, descontrolada, o porquê estamos tão irados. Irmãos, no Salmos 37, versículo 8 está escrito: deixe a ira e abandone o furor. Não te indigne de forma alguma para fazer o mal. Abandonar a ira, meu irmão, minha irmã, abandonar a ira é justamente saber a hora certa de parar. Abandonar a ira é não permitir que a nossa indignação se transforme em algo mal, em um pecado, em uma vingança. Por exemplo, você vê uma injustiça, você se sente indignado por causa daquela injustiça que cometeram com alguém que você ama ou até mesmo com você. E esta indignação muitas vezes toma conta do nosso coração e às vezes a gente, ao invés de procurar os meios corretos, tentamos resolver as coisas com nossas próprias mãos, da nossa própria forma, ali movido muitas vezes por uma indignação. E quando fazemos isso, corremos um grande risco de tomarmos atitudes precipitadas na nossa vida. Atitudes estas quais que podem nos trazer arrependimento futuro. Então muitas vezes você vai se indignar. E se você deixar essa indignação tirar a sua razão, muitas vezes você pode entrar num caminho perigoso. Um caminho em querer dar o troco, em querer pagar o mal com o mal, em querer se vingar. Irmão, aprenda isso, minha irmã. O mal só se vence com o bem. Jamais você vai conseguir vencer o mal cometendo outro mal. O mal só se vence com o bem. Então abandonar a ira é saber a hora certa de parar. Saber a hora certa para que essa indignação que a gente sente muitas vezes no nosso coração não se transforme em algo mal. Porque se a gente deixar essa indignação tomar conta da nossa vida, essa indignação falar mais alto do que nossas razões, se a gente deixar de lado a justiça de Deus e tentar atender apenas a nossa indignação, a gente pode estourar. E a gente pode fazer aquilo que a gente não deveria fazer. Às vezes, meu irmão, minha irmã, isso acontece com a gente. Acontece porque às vezes a gente se enche tanto de tantas coisas e muitas vezes a gente não percebe que a gente chega no nosso limite. Aí às vezes a gente se sente tão indignado por tantas coisas e a gente já está no limite do limite. E de repente a gente, estoura. Perde a paciência, perde o controle da nossa vida. Às vezes a gente não se reconhece pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente fala, e depois a gente fica se remoendo por dentro, pensando o que eu fiz, o que eu falei, olha só a atitude que eu tomei, uma atitude precipitada. Irmãos, eu quero dar um exemplo para você sobre o que acontece quando a gente estoura, quando a gente perde a razão, quando a gente deixa de lado muitas vezes a razão, a sabedoria, a calma, a paciência, a tranquilidade e parte para outra situação. Eu quero mostrar para você o que acontece quando a gente perde o controle da nossa vida. Um dos exemplos que eu quero dar para você é o exemplo de Pedro, que está lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 33. Mateus 16, do 21 ao 33. Se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser abrir lá,
Vamos lá no livro de Mateus 16, capítulo 21, 33. Vamos usar o exemplo de Pedro aqui. Aqui Jesus está falando sobre a sua morte. Preste atenção nisso. Jesus está falando com seus discípulos. E aqui está escrito assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Até aí, amém? Veja só, Jesus está reunido com seus discípulos, e aqui Jesus está falando de coisas vindouras, coisas que aconteceriam com ele, que ele seria aprisionado, que ele seria julgado, que ele seria condenado ali, pelos homens, e que ali ele seria morto, e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas quando Jesus dá essa notícia a seus discípulos, Pedro, recebendo essa notícia, não entende o propósito que está por detrás de tudo isso, o propósito da salvação. Então Pedro se sente indignado. Pedro se sente indignado porque ele caminhava com Cristo, ele via as coisas que Cristo fazia, os milagres que Cristo realizava, e agora Pedro estava indignado, pensando: não, como assim, mestre? Como alguém pode te prender? Você só faz o bem. O que acontece com Pedro é que ele dá tanto lugar a esta indignação no seu coração que ele perde o controle de si mesmo, ele estoura. E quando ele estoura, ali ele já não está sendo movido mais pelas suas razões, mas sendo movido pelo espírito mau que estava ali presente na vida de Pedro. Por isso, Jesus olha para Pedro e diz: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque Pedro estava agindo ali como Satanás, repreendendo Jesus, tentando fazer Jesus abandonar o propósito que havia sobre a vida de Jesus. E aprendemos aqui uma grande lição. Meu irmão, minha irmã, toda vez que perdemos o controle da nossa vida, saímos do propósito. Toda vez que perdemos o controle da nossa vida, muitas vezes tentamos também tirar alguém do seu propósito, do seu chamado, repreendendo aquela pessoa, criticando ela, julgando ela, tentando fazer ela desistir do propósito que existia sobre a vida dela. E era isso justamente que Pedro estava tentando fazer naquele momento. Ele estava ali, a princípio indignado, porque o que aconteceria com Jesus trouxe uma indignação sobre a vida dele, porque ele conhecia Jesus, sabia que Jesus era bom, mas ele deixou aquela indignação se aflorar tão grandemente dentro dele que ele perdeu suas razões, perdeu suas emoções, perdeu seu controle, e o inimigo entrou em cena influenciando Pedro, e Pedro começou a agir como Satanás. Por isso Jesus olha para Pedro e diz: Para trás de mim, Satanás. Eu quero compartilhar mais um exemplo para você do que acontece com as nossas vidas quando perdemos o controle, quando perdemos a razão, quando a nossa emoção está aflorada, quando perdemos o domínio das nossas emoções, quando perdemos o nosso limite. Este outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 46 ao 54. Aqui Jesus fala aos seus discípulos: Levantai-vos, portanto, eis que é chegado que me trai. Ou seja, Jesus chama os seus discípulos
pede para que eles se levantem, porque está chegando ali aquele que o trairia, no caso Judas. Jesus já sabia disso. E aqui no versículo 47 está escrito: estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, um dos seus discípulos, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Irmãos, aqui o que está acontecendo é o seguinte: Jesus está no Getsemane. Judas tinha feito um acordo com os principais ali da sinagoga para entregar Jesus por algumas moedas. Então Judas sabia onde que Jesus estava, reúne ali os soldados, os da sinagoga, os principais sacerdotes, e vão em direção até Jesus. Jesus, sabendo que Judas se aproximava com estes que prenderiam a ele, pede que seus discípulos se levantem. Os discípulos se levantam. Judas então tinha combinado com eles: olha, aquele que eu chegar e cumprimentar e der um beijo, este é Jesus. Por que isto? Porque ali era um lugar onde estava um lugar escuro, havia muitas pessoas, eles precisariam ter certeza em quem eles prenderiam, quem era Jesus, para que eles pudessem prender. Então Judas combina desta forma com estes. Judas se aproxima de Jesus e ali ele cumprimenta Jesus, chamando de Rabi, mestre, saudando Jesus e dando um beijo no rosto. Ali naquele mesmo instante, os soldados aparecem e prendem Jesus. Jesus antes olha para o seu discípulo Judas, que até então era seu discípulo, e diz a ele: amigo, a que viestes? Perceba a reação de Jesus a ser traído. Jesus não perde o controle. Jesus não grita, Jesus não se debate, Jesus apenas se rende. E existe um versículo bíblico no livro de Isaías, a qual fala que, como uma ovelha muda, foi levada pelos seus tosqueadores. Assim foi Jesus. Ele se deixou ser levado, se deixou ser aprisionado naquele instante. Esta foi a reação de Jesus, porque Jesus sabia que aquilo era necessário por causa do propósito que aconteceria sobre toda a humanidade, o propósito da salvação. Este era o plano principal de Jesus. Mas dentre os discípulos de Jesus havia um que também se indignou com aquela situação, que tentou resolver com suas mãos aquele problema, puxou a sua espada e cortou a orelha de um dos soldados. Ali, se Jesus fosse acompanhar a atitude do seu discípulo, uma guerra estaria armada. Eles lutariam ali entre eles. Mas Jesus retomou o controle da situação e disse: não, guarda a tua espada. Se eu quisesse, eu oraria ao Pai. O Pai me enviaria legiões de anjos que me livrariam desses homens. Mas eu preciso cumprir o propósito do meu Pai. Então se faz necessário que estes homens me levem. Perceba que a reação de Jesus é uma reação de tranquilidade. Ele não perde controle. Mas a reação do seu discípulo já é uma reação agressiva. Ele perde o seu controle, perde o seu limite. Meu irmão, minha irmã,
quero demonstrar também mais um exemplo bíblico sobre conhecer os seus limites, sobre saber a hora certa de parar. E este outro exemplo está no livro de Mateus capítulo 5 agora, versículo 36 ao 41. Preste atenção nisso. Mateus capítulo 5, versículo 36 ao 41 está escrito assim: Não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Sejam, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu gostaria de perguntar para você: você sabe o que é oferecer a outra face? Você sabe o que é oferecer a outra face quando alguém te ofende, quando alguém te trai, quando alguém te calunia, quando alguém te agride? Você sabe o que é oferecer a outra face quando alguém está planejando o seu mal, quando alguém está trapaceando, sendo desonesto com você? Você sabe o que é oferecer a outra face quando alguém te magoa, quando alguém te entristece? Pois é esse o exemplo que Jesus nos ensina: oferecer a outra face. Eu queria falar um pouco para você sobre isso. Oferecer a outra face, meu irmão, é ter capacidade de perdoar. Liberar perdão é oferecer a outra face. Quando você perdoa alguém que te ofendeu, alguém que te traiu, alguém que te enganou, alguém que te humilhou, você está oferecendo a outra face a essa pessoa. Oferecer a outra face é entender que a fúria que existe dentro daquela pessoa não pode alterar a paz que existe dentro de você. Oferecer a outra face é entender que o ódio que existe naquela outra pessoa não pode alterar o amor que existe dentro de você. Isso é oferecer a outra face. Agora eu quero trazer um outro versículo, porque até agora nós aprendemos que existe um limite sobre nossas vidas. E muitas vezes rompemos esse limite quando tentamos resolver tudo da nossa maneira, acumulamos um monte de problemas. E às vezes a gente tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E a gente tem dificuldade em parar. A gente não sabe a hora certa de parar e a gente vai tentando levar a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. E quando isso acontece, corremos um grande risco de exceder esse limite e estourar, perder o controle de nossas vidas. E aqui a gente viu alguns exemplos. O exemplo de Pedro, que ele estourou por causa de uma indignação, repreendendo Jesus. Jesus teve que tomar o controle daquela situação ali e disse: não, vai para trás de mim, Satanás. Em outra situação, Jesus está ali para ser aprisionado. O seu discípulo pega uma espada, perde o controle daquela situação, tenta resolver com suas mãos, corta a orelha do soldado. Jesus então retoma o controle daquela situação. Não, embainha a tua espada, porque é necessário que isso aqui aconteça. Agora, numa terceira situação, meus irmãos, minhas irmãs, a gente aprende a dar outra face, que Jesus está nos ensinando. Olha, você precisa dar outra face. Mas como eu vou dar outra face se eu já estou no meu limite? Como eu vou dar outra face se eu já estou esgotado? Como eu vou dar outra face se eu já não suporto mais, eu não estou aguentando mais? Como eu vou conseguir dar outra face? Eu não levo desaforo para casa, eu não baixo a cabeça para ninguém. Como eu vou conseguir dar outra face? Dar a outra face é perdoar.
Da outra face é não permitir que o ódio que vem daquele lado altere o amor que existe dentro de sua vida. Compreende? Da outra face é trazer equilíbrio à situação. Paz. É manter a paz. E até aqui a gente aprendeu tudo isso. E agora a gente precisa aprender o que esta ira causa em nossas vidas. Porque há consequências dela. Quando a gente estoura, quando a gente perde ali as estribeiras, como muitas pessoas falam, quando a gente perde o controle da nossa vida. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 26, para que a gente possa ver o que acontece quando a gente perde o controle e a gente dá voz à ira. Quando a ira toma conta do nosso coração. Vamos ver aqui, para que você veja. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 26. Preste atenção nisso. Irai-vos, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Irá é pecado? Você acha que sentir ira por uma injustiça, por uma indignação é pecado? Não. Não é errado você se sentir indignado, injustiçado. Não é errado você ficar irado por causa de uma injustiça ou de uma indignação. Não é errado. Você vê que o próprio Senhor Deus se ira. Deus se ira todos os dias com os ímpios. É o que está escrito na sua palavra. O próprio Senhor Jesus bebeu do cálice da ira de Deus. Porque Deus se irava por causa da contaminação do pecado com as pessoas. Por causa da concupiscência entre o ser humano e o pecado. Por causa que o ser humano tinha cedido ao pecado, se tornado inimigo de Deus. É errado ficar irado? Não acontece da gente se irar sim. Pelo contrário, acontece da gente se irar. Isso não quer dizer que a gente deve viver irado, nem andar irado, mas acontece da gente sentir ira. Porém, a gente não pode pecar por causa dessa ira. A gente não pode deixar que esta ira inflame no nosso coração. A gente não pode permitir que esta ira se torne um pecado em nossa vida. Por isso que ele fala assim, que não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque assim, da mesma maneira que a ira vem, ela vai vir sobre sua vida, você vai ter um tempo para poder compensar esta ira, tirar dela todo o furor. E se lembra que a resposta branda desvia o furor da ira. Então, quando você fica irado diante de uma situação, você tem que parar. A hora é para parar. Você está irado, você está com raiva, você está com ódio, você quer guerra, você quer ir para cima, você quer discutir, você quer impor seus direitos. Pare. Primeira coisa que você precisa fazer, pare. Pare. Simples assim. Não tome nenhuma atitude irado. Não fale nada com a ira inflamada no seu coração. Porque senão as coisas podem piorar. Você está irado, você perdeu o controle, pare. 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 Por quê? Porque se você não parar, você vai perder o controle. E aí quando você perde o controle, estoura, fala um monte de besteira, faz um monte de coisa errada. Quando isso acontece, você dá lugar ao diabo. E é exatamente isso que o diabo quer na nossa vida. Um lugarzinho para ficar ali, escondido e acomodado, sem que ninguém o perceba. E quando ele precisar e for do interesse dele, ele levanta uma situação para que você possa se irar novamente. E assim ele vai se alimentando de todo o ódio que vem sendo gerado no seu coração,
das suas palavras torpes, das maldades das suas mãos. Assim o diabo se alimenta do pecado do próprio povo. Você sabia disso? O alimento principal do diabo é o pecado. E quem tem dado este alimento na boca do diabo é o próprio homem, a própria mulher. Meu irmão, minha irmã, até aqui aprendemos que vivemos num tempo estressado. O mundo hoje anda estressado. Pessoas discutem por qualquer motivo, se agridem, brigam, se xingam, tiram a vida umas das outras. É como diz a palavra, a profecia, que no final o amor de muitos se esfriaria. E é o que tem acontecido. E tem se esfriado cada dia mais. Mas há muitos corações ainda acesos. Eu espero que o seu seja um nesse dia. Que seu coração esteja aceso de fé, de esperança. Meu amado, preste atenção nisso. A gente entendeu que a gente se ira quando a gente perde o limite de controle da nossa situação, ao ponto da gente estourar, tomar atitudes erradas. E a gente aprendeu que existe uma consequência sobre a nossa ira, sobre a nossa explosão, nosso estouro. Quando isso acontece, a gente dá lugar ao diabo. Mas e agora a gente precisa saber como a gente vai resolver isso. Não é verdade? Como a gente resolve essa questão da ira? Está lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aqui está a solução para a ira. Preste atenção numa coisa. Se você é uma pessoa que perde facilmente a paciência, xinga por qualquer motivo, grita por qualquer coisa, briga por coisas desnecessárias, se você é uma pessoa que não tem paciência com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com sua família, até mesmo com seu cachorro, se você é uma pessoa que perde o controle facilmente, se você é uma pessoa que dá escândalo em filas por aí, dá barraco, arruma confusão, se você é uma pessoa que perdeu o controle da sua vida, se você pratica todas essas coisas, é porque está faltando algo em sua vida. Se você não soube a hora de parar e agora você não sabe mais o que fazer, porque você está tão cheia de si, cheia de tantas coisas, se você se encontra assim, é porque está faltando algo na sua vida. Se você tem perdido o controle facilmente, é porque está faltando algo na sua vida. E o que está faltando está escrito aqui, Efésios 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A temperança é o domínio próprio. E é justamente isso que está faltando na sua vida. É justamente isso que você precisa para viver em paz. É justamente isso que você precisa para que você tenha controle sobre suas emoções. Para que você não saia por aí falando um monte de besteira, tomando atitudes erradas e precipitadas. Você precisa de domínio próprio. Mas aonde que você vai ter esse domínio próprio? Aonde você vai adquirir domínio próprio? Meu irmão, minha irmã. Domínio próprio não se vende no mercado. Domínio próprio você não vai achar num balcão de mercearia. Domínio próprio não se vende na padaria. Você não consegue comprar o domínio próprio. Não é possível. Porque o domínio próprio é um fruto. Mas não um fruto que você pode comprar com dinheiro, com ganância, com ambição, não. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Fruto do Espírito Santo. E quem gera o domínio próprio em sua vida, essa temperança, é o próprio Espírito Santo. Por isso, se você é uma pessoa que tem perdido o controle facilmente da sua vida, é porque está faltando domínio próprio.
Isso não quer dizer que você não tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo não vive em você. Não, não é isso que quer dizer. Mas sim quer dizer que está faltando esse fruto do Espírito Santo em sua vida. Não porque o Espírito Santo não quer te dar. Não, pelo contrário. O Espírito Santo, ele dá esse fruto de forma gratuita, como graça sobre nossas vidas. Mas você só não recebe este fruto, você só não está recebendo este fruto, você só não está recebendo este dom do domínio próprio sobre sua vida, porque você não fez aquele princípio básico que a gente começou essa devocional. Você não parou. Simplesmente por causa disso. Você insistiu nas suas coisas, você insistiu nas suas vontades, você insistiu em fazer do seu jeito. E não parou para ouvir a voz de Deus. Não parou para ouvir o Espírito Santo. Por isso se faz necessário que você pare. Pare um pouco tudo o que você está fazendo. Pare um pouco desse turbilhão de coisas que você tem feito ao mesmo tempo. Pare, escute a voz do Espírito Santo. Escute a voz de Deus falando com você. Somente assim, meu irmão, você vai receber este fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. E assim a sua vida vai progredir. Amém? Bom, esta é a palavra que eu tenho para trazer para você nesta tarde de hoje. E eu espero que esta palavra seja de edificação sobre sua vida. Que você tenha entendido que existe um limite sobre sua vida e que muitas vezes você está excedendo esse limite, perdendo o controle da sua vida. E o que mais existe aí são pessoas descontroladas, pensando que estão no controle. Pessoas que pensam que têm o controle, mas já se descontrolaram no vício, no cigarro, na bebida, na droga, na pornografia. São pessoas que pensam que estão no comando da vida delas, que têm um livre-arbítrio, que fazem o que querem, mas na verdade elas já perderam há muito tempo o controle de suas vidas. Essa é a verdade. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ter esse domínio próprio, que eu digo a você, ore, busque com todas as forças do seu coração, clame a Deus, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que traz paz sobre nossa vida e o nosso coração, pode gerar em você estes frutos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Agora, terminando esta devocional, gostaria de estar orando pela sua vida, todos vocês que estão assistindo esta mensagem agora neste momento e pelos que ainda vão assistir. Se você, meu irmão, minha irmã, é uma pessoa que tem perdido facilmente o controle de sua vida, faça comigo esta oração. Se você fica nervosa por qualquer coisa, qualquer motivo, brigando, arrumando confusão, pare com isso. Está na hora de parar. E olha, as pessoas têm dificuldade com essa palavra. Pare. Porque o mundo ensina a todos que não devemos parar, mas e quando se faz necessário parar? E quando é Deus que está falando para você, olha filho, para um pouco, sai dessa vida, sai dessa situação, larga isso de uma vez por todas, antes que isso faça mal contra você. Pare um pouco, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Pai amado. Pai, venha ser sobre essas vidas, meu Pai, que estão aflitas. Ajuda elas, meu Pai. Ó Senhor, diante das dificuldades que elas têm vivido. Ajuda essas pessoas, meu Pai, a ter paciência, a ter mansidão, assim como os frutos do Espírito que está revelado no livro de Gálatas 5:22. Pai, derrama sobre nós esses frutos do Espírito, o fruto da paz, da calmaria, da tranquilidade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, derrama esses frutos do Espírito sobre a vida das pessoas, para que elas encontrem paz verdadeiramente nos seus corações. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, sua casa e sua família. E lembre-se desta mensagem. Às vezes é preciso parar. E quando Deus está te chamando para perto, quando Deus está te chamando para ter um relacionamento, um compromisso com Ele, você precisa tomar uma atitude em sua vida. E uma dessas atitudes
é parar, deixar de lado todas essas coisas do mundo, as concupiscências enganosas, e voltar-se para o Senhor Deus. Amém? Que Deus te abençoe.